There we go. E aqui vamos nós. Eu estou tão feliz desse dia ter chegado. A sexta parada do CQCS Innovation Latam, nossa última parada. E para mim vai ser impossível não me emocionar hoje. Eu queria até usar esse espaço aqui hoje para oferecer a todos vocês uma ideia de como nós lidamos com esse momento tão esquisito que a sociedade passou. E até chegar hoje. E a gente vai ver aqui nas apresentações como todos nós nos adaptamos a essa situação. Então, temos rapidinho aqui. With that movie, 2001, you're projecting us into the 21st century. I brought along my son Jonathan, who in the year 2001 will be the same age as I am now. Maybe he will be better adjusted to this kind of world that you're trying to portray. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder, though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? In some ways, but they'll also enrich our society because it'll make it possible for us to live really anywhere we like. Any businessman, any executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we wanted to be stuck in cities, we better live out in the country or wherever we please and still carry on complete interaction with human beings as well as with other computers. So, March 16th, let me mute Então, my phone. deixa eu voltar aqui para a nossa parte da história. No dia 16 de março, quando a pandemia chegou, né? Aterrissou aqui, a gente previu uma quarentena de, o quê? 2 semanas, 3 semanas. A gente ia ter uma conferência em junho. A ideia era juntar 2.000 pessoas, mas não acabou em 2 semanas, né? O vírus veio e nos colocou em casa, nos deixou em casa. E aí a gente percebeu, não vai dar para ser junho. Aí a gente... Eu tinha uma coisa a mais para me preocupar naquela época. E nós temos 2 empresas que são nossas parceiras, que nos apoiam nos projetos da CQCS. E aí a gente adiou o evento para novembro. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para as coisas acontecerem já, né? Eu tenho muitas conexões, conheço muita gente no mundo inteiro, um monte de gente que já até planejava vir para o Brasil para o meu evento, gente que queria compartilhar da sua história, das suas experiências. Eu falei, e se eu tentar fazer alguma coisa online? Aí a gente inventou, né, desenhamos a CQCS Innovation Latam, um evento com 6 paradas, como a gente chama, ao longo de 6 meses, porque não dá para fazer um evento muito longo, então a gente dividiu em 6 paradas, né, com uma agenda que começa com um pitch de uma startup e 3 palestrantes logo em seguida, com apresentações curtas.
E aí eu comecei a conversar com as pessoas o Marcelo Bly foi o primeiro que me deu a força e que não só já tinha me apresentado para a ITC, uma parceria que mudou minha vida completamente, que eu acho que também mudou o mercado brasileiro de seguros. O senhor Hilário Itriago e o meu grande amigo Jonathan Kalman. Foi um prazer tê-los como os meus primeiros 3 palestrantes. E eu sei que foi um pouco arriscado, a gente não sabia como aconteceria, o que aconteceria. E eu sei que a gente precisava mesmo agradecer a todos pela apresentação. Depois nós tivemos o Eduardo Colmar. Ele nos ajudou a encontrar outras pessoas para falar com a gente no mundo inteiro. O meu padrinho, Caribou, o cara que vai estar conosco hoje. E eu não consigo ressaltar o suficiente o quanto esse cara é bacana, o quanto eu tenho a sorte de tê-lo ao meu lado me ajudando. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores. Nosso patrocinador Ouro, Bradesco, Allianz, Cília, uma Insurtech brasileira muito boa, a Potencial Seguradora e a Sul América. Todas essas empresas colocaram dinheiro aqui para esse evento acontecer, para monetizar um projeto que nunca tinha sido feito, que eles não conheciam. Também temos os nossos patrocinadores Prata, MetLife e Silver, e pelo apoio da Icatu Seguros, Europa Assistance, Seabs e Infinity Matos Filho. Pessoal, eu nunca vou esquecer da confiança que vocês colocaram nesse projeto para enfrentar esse desafio. Nossos parceiros estratégicos que nos ajudaram a alcançar a América Latina, em Lipia Partners. Nossos parceiros de mídia oficial, muito obrigado por distribuírem e comunicarem o nosso evento para o mundo. E, sem dúvida, todos os nossos palestrantes. Na primeira edição, the great goal of our conference is to put LATAM together. And we need to find a way, because Brazilians don't go to Colombia and Argentina and Chile. Junta como um todo. E a gente geralmente não tem, a gente não recebe o pessoal da Colômbia, da Argentina, do Chile, nos eventos que a gente faz aqui. Eles vão para Miami, mas não vêm aqui, e a gente queria mudar isso. Então, a gente teve a ideia de trazer a tradução simultânea para português e espanhol, enquanto a gente faz um evento em inglês. O Jonathan Kalman, o Marcelo Bly, o Hilário, todo mundo aceitou essa proposta. E aí, no primeiro evento, a tradução não funcionou. Era para ser uma conferência de 90 minutos e demorou 3 horas. Por quê? Porque com a ajuda dos nossos apoios, dos nossos palestrantes, o Marcelo Bly, o Hilário fez a tradução, teve gente fazendo a apresentação em 3 idiomas. Eles primeiro em português, depois em inglês, depois em espanhol. E a gente sobreviveu àquela primeira etapa meio caótica da primeira parada do CQCS. Na segunda parada, o Lior Baruch, Flávio Bitter, Vitor Navarro, o Tyree Bucks. E aí, a partir daí, tudo funcionou bem, né? A gente teve também a terceira parada, com todos esses palestrantes, e foi excepcional. A gente... o tema dessa apresentação foi o seguro de vida na nova ordem mundial. Depois nós tivemos seguro de automóveis para as próximas gerações. Na nossa 4ª parada da CQCS, Innovation Latam. Foi sensacional. No mês passado, a gente teve o prazer de receber esse pessoal aqui que você vê na tela, na nossa 5ª parada, para falar
A Broker Ventures, que veio apresentar aqui, é uma grande parceira nossa. E os outros também foram excelentes palestrantes para falar dos desafios da distribuição. E hoje, nós temos o Caribou, o Edson, a Tatiana, o Evandro, para falarem um pouco mais de como o coronavírus mudou o mercado de seguros. E, assim, a gente tem cada vez mais gente nos ajudando. Eu gostaria de agradecer, eu queria agradecer de coração a Alexandrina, que foi responsável por toda a nossa mídia social, o Adam Martins, o Vitor Moreira, o Kleber Ferreira, responsável pela transmissão, a Cristina Leite, que cuida dos nossos palestrantes, e até eu, a Monique Dutra, que é gerente dessa operação. E ela é uma pessoa e a pessoa que está ao meu lado desde o começo, que é a Larissa Vilaça. Todo esse pessoal, todas essas pessoas me ajudaram a transformar essa operação no CQCS Eventos. A CQCS Eventos é uma joint venture, em que a gente vai fazer eventos digitais. Esse ano a gente já fez 23 eventos para a FENACOR, uma conferência única, que vai atingir todo o Brasil. Então, a gente já vai fazer o nosso primeiro evento em fevereiro também. E, em breve, teremos também a Insurtech Inovação de 2021. A gente já está aqui com a data marcada e a gente espera que corra tudo bem. A gente vive numa época em que nós fomos obrigados a refletir como a pandemia impactou nossa vida. E, para mim, o ano 2020 não é o ano em que a gente vai conseguir tudo o que a gente quer, mas sim apreciar tudo que nós temos. Eu acho que essa é a melhor a coisa que eu ouvi em 2020, que o que a gente aprendeu ao criarmos a nossa empresa, ao trabalhar com tantos profissionais maravilhosos. A gente pode até dizer hoje que esse foi o melhor ano da CQCS. E, enquanto a idealizar, partiu de 0 possibilidades para 2020, quando chegou a pandemia, e agora está digital. Então, a única coisa que eu queria dizer aqui, do fundo do meu coração, é gratidão. E assim, vamos agora voltar para a nossa parte principal aqui do nosso evento. Eu queria agradecer a todos que estarem aqui. Eu queria só dar algumas dicas para que vocês tirem o melhor aqui do nosso evento. Primeiro, o chat vai estar aberto para todo mundo durante o evento. Vocês podem bater papo, fazer networking. E o botão de Q&A, de perguntas e respostas, é para as perguntas. No final, a gente vai ter 10 minutinhos agora para o pitch. Agora vai ser um pitch de 10 minutos para o Insurtech, depois a gente tem o nosso painel principal, falando sobre como o Covid impactou o mercado de seguros. E eu peço também que vocês olhem aqui no chat que a gente deixou um formulário para vocês nos ajudarem nos próximos eventos. Porque a gente vai continuar fazendo isso em 2021. Então, hoje é o último evento deste ano, mas ano que vem a gente recomeça. A gente vai ter a conferência digital da CQCS Innovation. E vamos ter a CQCS Insurtech Innovation ao vivo. Então, agora, eu gostaria, para começar, de convidar o senhor Evandro Salles aqui. Bem-vindo, Evandro. Obrigado, Dória. Olá a todos. O Evandro tem 17 anos de experiência na área financeira. Ele é CFO da Quiver Soluções e já trabalhou em grandes empresas. E hoje ele vai trazer um projeto muito interessante que ele vai mostrar agora para a gente. É com você, Evandro.
Mostra para a gente por que você foi escolhido a Insurtech do mês. Muito obrigado, Dória, meu novo amigo. É uma excelente oportunidade. Queria agradecer. Né? Para mim é um grande prazer e um prazer para a Quiver estarmos aqui e conversarmos com esse mercado específico e apresentar o nosso trabalho e a nossa história. Por isso, eu gostaria de agradecer. Vamos começar. Just a moment. Só um minutinho, por favor. Sem problema, tudo tranquilo. Vai dar certo. Já veio minha tela? Ainda não. E agora? Not yet. Not working. Stop sharing and start sharing again. Para de compartilhar e volta a compartilhar que de repente dá certo. Vamos ver. My presentation. Conseguem ver minha apresentação? Let me help you. May I? Posso tentar ajudar? Diz Gustavo. Abre a apresentação no PowerPoint antes de compartilhar, depois compartilha. Yes, you got it. Okay. Ah, foi. Boa sorte, meu amigo. I'm sorry. Peço desculpas aí. Então, como eu disse, é um prazer estar aqui para falar da Quiver, que é uma empresa de tecnologia reconhecida e tradicional específica para o mercado de seguros. Mas a gente tem, desde 2008, pensado nas transformações. A gente tivemos uma experiência muito curiosa e singular, porque estamos já há mais de 20 anos no Brasil, então é uma experiência muito específica. Nós temos aqui no Brasil e nós temos nos concentrado em tentar sempre superar os obstáculos, pensando no cliente, no centro de tudo. Esse é realmente o nosso mantra. Eu acho que nossas soluções e a nossa tecnologia deve sempre, primordialmente, oferecer soluções, auxiliar o gerenciamento e facilitar o cotidiano dos nossos clientes. E para exemplificar a nossa liderança no mercado, vou mostrar alguns números. Nós temos 53 mil usuários registrados hoje, com quase 6 milhões de apólices nos últimos 12 meses e, como eu disse, mais de 29 anos de experiência. Temos 38 terabytes de volume de dados armazenados e, para mim, os dados são muito importantes. Né? Para nós, os dados são muito importantes. E 4 milhões de clientes servidos ao longo de todas as soluções que a Quiver representa. E isso é muito representativo. Nós já
tivemos 29,1 bilhões de prêmio nos últimos 12 meses. Então, essa é uma parcela muito significativa do mercado nacional, muito relevante. E isso nos faz sentir e realmente entender a responsabilidade que temos e a relevância que podemos ter com as seguradoras, com os corretores. Então, precisamos pensar como trazer mais valor, mais inovação, mais tecnologia, mais facilidade e oportunidade para os nossos clientes. Recentemente, a gente já tinha soluções, mas buscamos desenvolver novas soluções de gerenciamento, multicálculo e de benefícios. Esse foi um ano muito especial, um ano estranho, né? Muitas mudanças e que mudou muito a forma como nós trabalhamos. E acho que, seja você corretor, seguradora ou um cliente, o mundo mudou para você. E, com isso, além das mudanças, vêm oportunidades que surgem pelo caminho. E, no caso específico da Quiver, nós antecipamos 2 lançamentos, o Quiver On e um outro projeto da Quiver que ambas as soluções são oferecidas aos corretores, pequenos corretores e pequenas seguradoras para avaliar os cenários atuais usando os dados. O Quiver On, por exemplo, é uma solução desenvolvida para especificamente ajudar o corretor a vender online. Eu gosto de pensar que as soluções, as possibilidades para os pequenos e médios corretores, as oportunidades que temos, nos dá a oportunidade de dar suporte para esse corretor, seja na parte da cotação ou os formulários online, né, possibilitando acesso a formulários online para os clientes. E com isso, a gente abre novas oportunidades para os corretores, para que eles ampliem sua maneira de trabalhar, mudarem sua abordagem, prospectarem clientes e entender os novos formatos em que eles podem usar e obter os dados e vender nesse ambiente de seguros. O nosso outro produto para expandir a solução e o acesso no mercado do seguro é o Quick Go, em que nós pensamos especificamente no cenário da pandemia. Foi quando a gente acelerou aqui o lançamento do Quick Go, que vai ajudar a realidade do pequeno corretor de seguros. Nós sabemos que as médias e grandes empresas têm uma realidade muito diferente do pequeno corretor. E quanto melhor o corretor entender o mercado, no Brasil ou fora do Brasil, é melhor. E 90% das entrevistas que a gente fez com os corretores falam que o trabalho deles como corretores representa 90% da renda da casa deles. Então, assim, a maior parte deles realmente depende disso.
E, embora a pandemia tenha tido um impacto muito intenso em vários setores, não apenas nos seguros, existem caminhos para melhorar a realidade do corretor. A Quigo nos dá a oportunidade para fazer o multicálculo. É a única solução multicálculo que foi desenvolvida especificamente para os corretores, eliminando a necessidade de várias outras etapas dos processos e você não tem nenhuma entrada manual. É tudo online. Com uma interface muito intuitiva para o corretor, tem o dashboard, né, o painel com todas as informações que facilitam o acesso, a visualização, o controle, o gerenciamento e a finalização das propostas. Então, ela facilita muito o dia a dia do trabalho do pequeno corretor. No ponto de vista da tecnologia, é importante ressaltar que alguns recursos dos produtos são que a gente consegue ver as parcelas não pagas e já vencidas numa única tela, por exemplo. A gente tem a lista de seguros que precisam ser renovados 30 dias antes deles precisarem ser renovados. É possível puxar um histórico de até 1 ano em menos de 48 horas sem fazer upload de nenhum arquivo. Isso dá a oportunidade de termos acesso a muitos dados com uma rapidez incrível. É possível compartilhar as apólices e outros documentos via WhatsApp com os clientes. Os acordos de comissão de mais de 20 empresas, 20 seguradoras, numa única tela, e cálculos simultâneos em 15 empresas de seguros usando o plano multicálculo. Algumas coisas que nos diferenciam, né? Nós não temos a necessidade de entrar dados manualmente no sistema. Nós temos integração com mais de 20 seguradoras. Temos uma interface simples e intuitiva com 100% dos processos automatizados. O acesso pode ser feito tanto pelo desktop como por um dispositivo móvel. O armazenamento é feito na nuvem. Temos o melhor preço no mercado. E um pequeno preço com uma grande acessibilidade e nós temos um número ilimitado de usuários. Essa é outra grande vantagem, né? Isso é um pouquinho de como a Quiver tenta ajudar o mercado, especificamente os pequenos corretores. Para resumir, nós temos o Quigo, que é uma nova maneira de fazer as coisas. O servidor fica na Quiver e estamos aqui abertos a qualquer pergunta e com isso agradeço também a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigado, Evandro. Se você puder parar de compartilhar a sua tela, a gente volta. Isso. Muito obrigado. Fique aqui até o final, porque a gente vai ter perguntas e respostas. Eu espero ver você aqui na parte de perguntas mais tarde. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. E agora, meus amigos, a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial. Ela é diretora de uma das seguradoras mais bacanas do Brasil. Ela é da Potencial Seguradora, que já está há 10 anos no mercado. Ela
líder no mercado de garantias. E com isso, eu gostaria de agradecer a Tatiana Matari das boas-vindas. Obrigada, Gustavo. É um prazer dar Potencial, compartilhar um pouco do que nós somos e como o Covid-19 impactou o nosso negócio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Boa sorte. E aí, como é que foi que o Covid impactou os nossos negócios? Boa sorte. See my screen? Você já vê a minha tela? Sim, sim, tá tudo ótimo. Thank you. Thank you. Let's go. Então, vamos lá. Just 1 minute, please. Só um segundinho, por favor. No, it's the first one, but it's not going. I'm going to É stop. que eu não estou conseguindo passar o slide, então eu vou descompartilhar e recompartilhar. Só um minutinho. Sem problema. Thank you. There we go. Vamos lá. So I'm going to start talking a bit about Começar falando um pouco sobre a Potencial, quem nós somos e o nosso propósito. Nosso propósito é fornecer tranquilidade mesmo em momentos inesperados, não é? Então, isso tem tudo a ver com o momento que a gente está passando em 2020. A gente quer oferecer tranquilidade para os nossos clientes, para os nossos funcionários, para os nossos corretores. Esse é o nosso propósito enquanto empresa. Nós temos valores muito bem fundados e nossas decisões são guiadas por esses eventos. Nós amamos nosso cliente, ele é o nosso foco, eles são o nosso motivo de existir. Nós temos uma obsessão com o crescimento e os resultados. Nós sabemos que os resultados financeiros positivos são essenciais. Nós buscamos a inovação como uma maneira de nos diferenciarmos no mercado de seguros. Nós valorizamos pessoas que abraçam os desafios como oportunidades. E, por fim, nós buscamos a reputação acima de tudo. Nós sabemos que para construir uma marca, uma reputação, leva muito tempo, mas também que é uma coisa frágil, muito fácil de desmoronar. Um pouco do que nós somos. A Potencial é uma empresa familiar brasileira com mais de 600 milhões de prêmios já emitidos. Nosso objetivo, a gente tem uma pontuação NPS de 74, a gente quer melhorar ainda mais isso. Nós estamos aqui comemorando em 10 anos de operação, comemoramos em maio, né? Temos uma equipe de 240 funcionários no Brasil todo e somos líderes do mercado de garantia já desde 2017. E isso, mais uma vez, é uma consequência do trabalho que nós fizemos. É uma consequência, ele não é o nosso objetivo, é uma consequência do trabalho que a gente faz. Como vocês podem ver no gráfico abaixo, nós temos crescido muito, muito rápido desde 2010. E desde 2019, nós temos um CAGR de mais de 63%. Então, nossa taxa de crescimento é bem robusta, porque nós temos uma cultura de subscrição muito profunda e nós somos estamos em segundo lugar entre as seguradoras mais rentáveis no Brasil e temos a classificação A do Fitch. Como eu disse, essas coisas são muito importantes para nós. Temos 8 escritórios nas principais cidades do Brasil para estarmos próximos aos nossos clientes e corretores. Nossa matriz é em Belo Horizonte, então se alguém de fora do Brasil está nos assistindo aqui de fora do Brasil, aqui o número 1 é Belo Horizonte, fica no estado de Minas Gerais. E
Um pouquinho dos nossos produtos, bem rapidamente, antes da gente entrar na parte do COVID, né? Nós começamos como uma empresa de linha única, só com o mercado de garantias. E, aos poucos, fomos mudando a nossa estratégia de diversificação. E, assim, nós temos 5 produtos e o nosso objetivo é acrescentar mais produtos nesse portfólio em breve, nos próximos anos. E agora, vamos falar sobre como o COVID-19 impactou a Potencial. Em 2020, no comecinho, a gente tinha grandes expectativas positivas de mudanças no Brasil, mudanças econômicas no Brasil, que então provocariam mudanças e melhorariam os resultados da Potencial. Nós investimos muito na nossa transformação digital já. A gente já começou essa transformação muitos anos atrás e esse ano a gente tinha, antes da Covid, já tínhamos decidido. Em janeiro a gente começou a investir na nossa transformação digital e tínhamos o objetivo de lançar novos produtos. Quando o Covid chegou, a gente pensou que os nossos planos iam desmoronar. E tudo era novo, mas a gente também sabia que com a crise vem a oportunidade. Então a gente falou, não vamos nos preocupar demais, vamos sim pensar sobre o que é possível fazer, o que é importante em transformar a Potencial para a gente sair melhor depois do Covid. Então, a gente criou um comitê chamado de Comitê de Crise e Oportunidade. A gente não quis chamar só de Comitê de Crise, a gente chama o nosso Comitê de Crise e Oportunidade. E nesse comitê, nós estabelecemos alguns objetivos. Sair da pandemia mais fortes. Então, depois que tudo isso acabar, a gente tinha que ser uma empresa mais forte. Enfrentar a crise com um espírito de se reinventar. E 3, manter nossos clientes. Pensar na experiência do usuário. É por eles que a gente existe. E 4, manter o emprego dos nossos funcionários. A gente não queria demitir ninguém. A gente não queria ter um efeito negativo, né? um efeito negativo a mais do que o Covid já estava trazendo para a vida deles, né? No dia a dia deles. Então, esses eram nossos 4 objetivos. E eu vou falar um pouco sobre como nós desenvolvemos esses objetivos através de nossas estratégias. Como eu disse antes, a Potencial já tinha decidido que a gente ia investir na tecnologia desde 2010, desde que a gente abriu a empresa, a gente investia muito em tecnologia, mas então, o que a gente fez? A gente fez tudo o que a gente já tinha planejado mesmo para 2020, mas de uma maneira mais rápida, revisando os custos e revisando também nossas prioridades. Nós paramos para ver e buscar oportunidades dentro da Potencial que poderiam nos ajudar a atingir os objetivos que a gente já tinha estabelecido lá para trás. Nós pausamos o lançamento de novos produtos por um tempo. Alguns produtos ainda foram lançados esse ano, mas a gente tinha até mais e a gente pausou esses lançamentos e começamos uma mudança na nossa cultura. A gente começou a implementar operações ágeis, né, o Agile. E, embora a mudança cultural é muito difícil, especialmente em uma época incerta como essa, a gente sabia que a mudança de cultura aceleraria a nossa transformação digital também.
E como nunca antes, nós colocamos o nosso cliente no pedestal. Ele é a coisa mais importante para a empresa, já era antes, mas a gente começou uma colaboração desde as primeiras semanas. A gente ligou para os nossos corretores para que participassem nas nossas inovações, estratégias e discussões para tomada de decisão. Então, essa foi uma mudança muito relevante para a Potencial. Além disso, era muito importante para a empresa que a gente se atualizasse sobre as mudanças no mercado no mundo inteiro. Então, a gente garantiu que a Potencial estivesse atualizada com tudo que acontecia no mundo. E, para finalizar, um outro aspecto que mudou muito para a Potencial foram as pessoas. Nossa preocupação e o bem-estar dos nossos funcionários era mais importante do que nunca para nós. É claro que antes nós já cuidávamos dos nossos colaboradores, mas quando a pandemia chegou e o que ela trouxe, ela afetou não só a empresa, mas também a vida dos nossos colaboradores. Será que eles tinham a estrutura em casa para trabalhar de casa ou não? Então, a Potencial, na verdade, gerou laços, conseguiu estabelecer laços mais próximos com os nossos funcionários. Nós expandimos as nossas possibilidades de RH. Algumas mudanças que vieram vão ficar mesmo após a pandemia. E quais são algumas dessas mudanças? Nós, por exemplo, estabelecemos que o nosso home office seria um anywhere office. Antes era só escritório, depois era escritório em casa, né? O home office. Agora é o anywhere office, o escritório em qualquer lugar. Nós também mudamos a nossa cultura de horário de trabalho. A gente vai ter um horário de trabalho mais flexível para que os nossos colaboradores tenham mais qualidade de vida. Então, se uma pessoa precisa deixar a criança na escola ou assistir uma apresentação da escola do seu filho, eles podem usar esse banco de horas ou um horário flexível. Antes, nós tínhamos uma ideia um pouco mais tradicional e conservadora sobre o horário de trabalho. Um outro aspecto que abriu muito a cabeça do Potencial foi o recrutamento que a gente fazia para os nossos funcionários. A gente achava que todos os nossos funcionários tinham que comparecer ao escritório, estar no Brasil, e agora o nosso horizonte ampliou. E eu acho que não só para a Potencial, mas para toda a empresa. Agora nós sabemos que a gente pode contratar em qualquer lugar do mundo, que essa pessoa pode trabalhar em qualquer lugar do mundo e ainda assim colaborar para o benefício da Potencial. Então, isso é uma grande mudança de paradigma. Então, com tudo que eu falei, quais foram as lições mais importantes que aprendemos? A primeira é pessoas, pessoas e pessoas, que são a chave para o sucesso. Sem os nossos funcionários dedicados, nada disso teria acontecido. Além disso, nossa comunicação é o caminho para o sucesso no meio de tanta incerteza. Nós nos aproximamos mais do que nunca dos nossos clientes, dos nossos funcionários e dos nossos corretores, e isso fez com que a Potencial saísse ou passasse a crise de uma maneira mais suave. E, por fim, a crise, como eu já disse antes, é uma oportunidade para inovação e reinvenção. Então, toda oportunidade que nós temos, e a crise se torna isso, uma oportunidade para mudarmos, nos reinventarmos e sairmos melhor disso. E quanto aos nossos objetivos? Nós saímos da pandemia mais fortes, nós enfrentamos a crise com o espírito de reinvenção, mantivemos nossos clientes e as pessoas empregadas. Número 1, com certeza, a gente está saindo da crise mais fortes. A Potencial, no ano de 2020, cresceu mais de 12%. No acumulado do ano,
comparado ao ano passado. Estamos atingindo nossos objetivos, então estamos muito felizes de ver que o caminho que construímos está dando certo e de ver a Covid-19 como uma oportunidade. Certamente, nós enfrentamos a crise com o espírito de reinvenção. Nós reinventamos nossa comunicação, nossos processos. Muitas partes da Potencial tiveram que ser reinventadas. Isso tudo auxiliou com essa nossa aceitação das oportunidades. E no número 3 aqui, a gente não só manteve, como aumentou o nosso portfólio de clientes. Nós temos novos clientes, novos corretores que querem fazer negócio conosco e isso nos deixa muito felizes e orgulhosos. E aqui, número 4, manter o emprego das pessoas. Nós não demitimos absolutamente nenhum dos nossos funcionários. E com isso, nós ficamos muito orgulhosos. E não só isso, a gente não demitiu e ainda nós contratamos pessoas. Contratamos muitas pessoas, ainda temos muito espaço para contratação ainda. Então, eu fico muito feliz de dizer que na Potencial, algumas das lições que aprendemos é que foi difícil, mas foi um momento para reflexão e reinvenção e, com certeza, de inovação. Essa era a minha apresentação para vocês, um pouquinho sobre a Potencial, sobre a nossa experiência com o Covid-19. E a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, que ainda há muito a se fazer, ainda há muito a se reinventar, mas temos uma crença muito forte de que sairemos disso maiores e melhores. Muito obrigada. Uau! Uau! Você pode só fechar, parar. Fica aqui comigo, mas é isso. Uau! Eu fiquei até emocionado ouvindo essa apresentação, realmente. E só algumas coisas sobre a Potencial. Essa empresa nasceu junto com a CQCS, mais ou menos. Eu fiquei durante 3 anos conversando com eles, quase que diariamente, não é? E eu não podia imaginar. Nós tivemos momentos muito interessantes durante a pandemia mesmo que a gente conversou, né? Quando eu percebi que vocês... Eu peço desculpa aqui pelo meu inglês, tá? Por favor. Mas eu estava fazendo uma entrevista com o João Neto, um grande amigo meu, e eu conheci o João 10 anos atrás. Ele, o Carlinhos, a Tatiana mesmo. E eles faziam um trabalho maravilhoso. E aí eu comecei a ver o processo de automatização pelo SAP, né? Durante a pandemia. Isso é sensacional. E fazendo tudo remotamente. E aí nós sentimos muito... Nós tivemos algumas perdas no início da pandemia, pessoas que saíram da CQCS, mas agora eu vejo que houve um amadurecimento geral e vocês são excepcionais, ficaram muito mais maduros durante a crise. São pessoas que eu amo e que eu fico muito feliz que você está aqui comemorando seu 10º aniversário durante a pandemia. Foi um grande prazer ter você aqui. Foi um grande prazer também. Obrigada pela oportunidade de falar aqui com você. E esse carinho, né, esse amor que você tem pela Potencial é recíproco. Então, muito obrigada por acreditar em nós e estar sempre do nosso lado. Espera, então, mais um pouquinho, que a gente já tem perguntas para vocês. Até já. Volte já. E agora, eu percebi que vocês não ouviram o áudio da minha apresentação, do vídeo. Ainda bem que foi comigo, né? Então, eu peço desculpa. Depois da sessão de perguntas, eu posso passar o vídeo novamente com áudio.
Mas agora, antes disso, vou convidar uma pessoa muito especial para vir aqui. Ele é líder de uma empresa que, sempre que eu converso com as pessoas, eu falo sobre as coisas novas. As pessoas, quero trabalhar na Zurich. Em novembro, ele veio na primeira edição do CQCS Inovação, e eu conheci esse cara na primeira edição, né? E ele trabalhava na Zurich. Eu conheci o Ricardo Guimarães, um grande amigo, meu mestre mesmo, que me deu muito apoio. E aí ele falou assim, você precisa conhecer o pessoal da Zurich. Eu falei, já estou trabalhando com o pessoal da Zurich. Ele é também, o Edson que vai vir aqui é o presidente da FENAPREV, da Associação Brasileira de Empresas de Seguros, e tem mais de 25 anos de experiência, tanto no mercado de seguros, como de previdência privada, bancos. E ele era o CEO da Zurich Santander Brasil, um modelo para o mercado, e foi também o CEO regional da Global Life para a América Latina durante seus 8 anos da Zurich Group. Agora, ele está cuidando de uma empresa que realmente foca em inovação. E com isso, eu também queria agradecer ao Rodrigo Barros, que sempre ajudou a CQCS a aprender mais, a fazer mais. E é muito importante ter essas parcerias. É o tipo de empresa que só soma, né? Imagina, eu mudei o desenho dessa palestra para poder ouvir do Edson, porque ele consegue ver as coisas como se ele estivesse no helicóptero, ele consegue ter uma visão tão ampla, tão abrangente, e quando a gente ouve ele falar, é inspirador. Senhor Edson Franco, bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas suas palavras, gentis demais. Eu acho que eu não mereço tanto, mas de qualquer maneira, agradeço muito pelo convite. Agradeço também toda a família do CQCS pelo suporte, por me ajudarem, por organizarem esse evento. Parabéns a você e olá aos meus colegas aqui, Tatiana, Evandro, Caribu. E eu vou tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se funciona. Falar sobre como o coronavírus impactou nossas vidas, né? O mercado de seguros. Vocês já estão conseguindo ver a apresentação? Sim, está tudo certo, 100%. Então, eu vou começar direto aqui na apresentação. Eu acho que a gente tem muita coisa para dizer e não quero não falar o que for mais importante. Uma coisa que eu acho que é interessante é que quando começou o Covid, naquele iniciozinho, a gente começou um processo de comunicação entre todos os países da América Latina, porque nós estamos em mais de 160 países no mundo inteiro e na América Latina estamos em 6 países. México, Brasil, Argentina, Chile, Equador e Colômbia. E nós começamos a mapear as principais tendências que a Covid trazia consigo. Então, nós identificamos essas tendências, né, produtos e serviços para atender às mudanças no comportamento do cliente, a mudança óbvia de aceleração do digital em tudo, o impacto específico da digitalização para os corretores, a tendência também de começarmos a ver ecossistemas de empresas com mais cooperação e sobreposição entre os negócios.
Então, uma área mais cinza, né? Não é tanto branco e preto nos diferentes players do mercado. Um aumento do interesse em proteção, especificamente na parte de vida. Eu vi que até tem uma pergunta, tem a ver com isso, se houve um aumento na busca por serviços vida, produtos vida, e a resposta é sim, houve. Mais uma vez, óbvia, né, a demanda de um aumento de busca por produtos de bem-estar e serviços online de bem-estar que aumentaram. E esse aqui era um pouco surpreendente de ver, essa última tendência, foi que o comportamento do cliente estava mais voltado para preocupações sociais. Então, o que a empresa está fazendo para o planeta, se são sustentáveis ou não. Então, uma tendência que a gente já começava a ver, mas que foi reforçada. Então, era vista já antes do Covid, mas que o Covid realmente acelerou. Para essa apresentação, eu vou focar nessas três aqui, nessas três primeiras, para que a gente possa falar de maneira mais aprofundada sobre essas tendências, mas também passar as mensagens importantes sobre elas. Indo aqui para a primeira, que os produtos e serviços devem atender às mudanças no comportamento do cliente. As pessoas agora pensam um pouco mais na comodidade, na facilidade de uso. Eu queria só ressaltar que essa não é uma tendência nova, e sim um reforço de uma tendência que já existia mesmo antes do Covid. Não vimos na nossa pesquisa nenhuma alteração muito surpreendente. Tudo que nós identificamos, na verdade, é a aceleração de tendências que, de uma maneira ou de outra, a gente já observava. Os millennials já demandavam mais digitalização e comodidade, mas agora a diferença é que não é só para os millennials, até para o meu cliente de 72 anos, pessoas de qualquer geração. O aumento dessa busca por comodidade no comportamento do cliente hoje não depende mais da geração do seu cliente. Todos eles querem comodidade. Outra questão são os novos hábitos de trabalho. A Tatiana falou rapidamente sobre isso, né? É claro que isso introduz desafios para as empresas, mas traz oportunidades para o mercado de seguro. E nós vemos que as pessoas vão buscar cobertura de coisas que eles não prestavam atenção antes. Há também um apetite maior do lado do cliente para o seguro baseado no uso, mas não só esse tipo de seguro. A aceleração de tendências de produtos de longo prazo também acelerou. Nós temos hoje, por exemplo, a telemedicina, a telesaúde, e acho que essa será uma nova tendência do mercado de vida e saúde. Então, coberturas mais flexíveis, aqui nas oportunidades. Pacotes de proteção e prevenção, não soluções completas. E isso é uma coisa que eu queria ressaltar também, porque eu acho que à medida que as empresas vão analisando, nós temos sido muito eficazes em melhorar, né? Nós temos sido cada vez mais eficientes em pagar os sinistros, em efetivar os sinistros, mas o que a gente tem feito para prevenir os sinistros? Então, nós temos agora uma nova conscientização sobre a necessidade dessa proteção e dessa prevenção. O cliente está mais ciente disso, quer proteger mais a si mesmo e a sua família, e é um serviço que nós podemos prover às pessoas
serem motivadas e aconselhadas a mudarem comportamentos, a se protegerem contra a ocorrência de um sinistro. E eu acho que isso vai crescer cada vez mais. A proteção da renda dos indivíduos, especificamente o seguro-vida, essa é uma proteção que as pessoas têm buscado e vão continuar buscando cada vez mais, e também a mitigação de risco cibernético e serviços desse tipo para cobrir equipamentos pessoais que têm sido usados cada vez mais no home office. Isso nos leva ao espaço digital, né, a transformação digital, que é outra tendência. E essa tendência, né, se a gente fala digital, é uma palavra que abarca muito, né? A gente pode usar vários conceitos dentro dessa palavra. Então, sim, a gente vê mais espaço para o uso de inteligência artificial e de data analytics, e isso tem acontecido cada vez mais, e temos visto cada vez mais. Vimos também uma mudança no comportamento para a digitalização, reuniões digitais, tanto no setor privado como no setor público. 2 anos atrás, se você perguntasse para alguém quando é que a Suprema Corte aceitaria fazer uma sessão virtual com votação, a resposta seria jamais. E eles já estão fazendo. Então, nós temos visto essa transformação em várias esferas da nossa vida. Na pandemia, começamos a ver uma economia cada vez mais que usa menos dinheiro, cashless, né, que a gente fala. Então, a gente está vendo uma transformação de como as pessoas lidam com dinheiro nas carteiras, o cartão de crédito, os modos de pagamento. E a questão essencial aqui é que essas tendências já existem, elas são meio que óbvias agora, né? Pelo menos olhando para trás, né? Lá atrás não pareciam óbvias, mas agora, olhando para trás, pareciam óbvias. E é óbvio que nenhum negócio tem resiliência 100% a qualquer coisa, mas os negócios, as empresas vão responder melhor ao futuro se forem mais digitais, especialmente tendo em vista essa aceleração que a gente viu nos últimos meses. Então, o que as empresas precisam fazer? E nós, como indivíduos também. Eu assisti uma palestra com um professor da ETH, que é equivalente ao MIT, mas na Suíça. E o professor falou de um conceito de exploração. São duas palavras em inglês muito semelhantes, né? Exploitation, a exploração predatória, digamos assim, é uma coisa, mas explorar positivamente é você buscar aprender a partir de um conhecimento. E a sugestão desse professor é que nós precisamos criar um espaço para pensar fora da caixa, criar espaços para explorar positivamente. E para isso a gente não precisa ser multitarefa, e sim dar tempo, qualidade nesse tempo, de colocar dinheiro no desenvolvimento e nessa exploração positiva das possibilidades na perspectiva dos negócios. E, por fim, como que os corretores foram afetados. Nós tivemos várias discussões na nossa empresa sobre o papel da corretagem e do corretor. Nossa conclusão, qualquer que fosse a análise, de qualquer jeito que nós avaliássemos a intermediação, a nossa conclusão é que no seguro, particularmente no Brasil, dada a nossa cultura, a intermediação com o corretor sempre será valiosa e valorizada.
porque os conselhos são cada vez mais importantes, e mais importantes agora, nesse momento que vivemos. As pessoas buscam conselhos. E é claro que haverá uma transformação, tanto nas empresas como na corretagem. Não, para os corretores vai mudar também. Mas não pode haver transformação digital, que torne empresas menos humanas. Então, essa transformação é para uma maior eficiência, melhorar a experiência do usuário, mas a experiência do usuário também depende da empatia e da troca com um humano ali do outro lado. Então, a gente precisa encontrar uma maneira para os corretores serem mais eficientes digitalmente, sem perder o seu principal capital, o seu principal ativo com o cliente, que é essa relação direta. Então, o apoio à digitalização para os corretores é algo que precisa ser oferecido pelas seguradoras. É preciso separar todas as tarefas e as relações cotidianas que podem ser feitas pela digitalização, sem esquecer que a gente precisa manter essa conexão empática e emocional nessa relação. A transformação digital, então, não é só tecnologia, não é só... A tecnologia não é um fim por si mesma, ela é um meio para alguma coisa. E a transformação digital é uma transformação de negócios movida pela tecnologia. Então, a gente precisa ver como fazer a tecnologia ajudar e tornar mais relevantes as relações entre as pessoas, de uma maneira sustentável, inclusive para os corretores. Mas, para isso, é preciso também equilibrar os componentes da digitalização, de modo a que os conselhos sejam valiosos para os clientes também. E, para encerrar, embora esse ano difícil que tivemos, apesar de tudo o que vimos acontecendo nas economias no mundo todo, e apesar do nível de incerteza que ainda temos para o primeiro semestre do ano que vem, acho que temos muitos motivos para sermos otimistas. Acho que o nível de colaboração entre as pessoas, o nível de empatia, o nível de preocupação e cuidado entre as pessoas aumentou muito nesse momento em que vivemos, durante essa crise. E eu acho que isso é algo que veio para ficar. Muitas coisas boas vieram desse processo e devem permanecer. Na Zurich, a gente gosta de dizer que nós somos otimistas informados. Então, eu sou otimista em relação ao futuro. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Gustavo, vou devolver aqui para você. É ótimo, muito bacana ouvir você falando sobre o empoderamento dos corretores. E não é só no Brasil, não, nos Estados Unidos também, no Japão. Eu diria até que no Chile. Mais de 85% das pessoas escolhem aumentar a sua mais proteção se tiverem alguma relação com uma pessoa, com um corretor. Isso é muito relevante. Quando a gente pensa nessa perspectiva de proteger mais, de cuidar mais do nosso cliente, mais ainda se torna importante a ação do corretor. E isso me deixa também otimista sobre o futuro, especialmente aqui no Brasil. Então, obrigado, Edson. Espera só mais um pouquinho que a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. O prazer foi meu. E agora, eu vou falar com vocês sobre uma pessoa super especial que eu conheci em 2017.
Eu tinha ouvido falar da ITC pelo Marcelo Blay. E aí ele falou, olha, é sensacional, você tem que ir. Eu era o único brasileiro. E aí eu falei, putz, acho que eu vou. Quando eu cheguei, eu fiquei doido. Aquele foi o momento que a gente tinha enfrentado um monte de desafios na CQCS. E a gente estava indo bem, sabe? Suave, estava tranquilo. Eu nunca sou calmo, tá? Mas eu estava calmo, estava tranquilo, indo em frente. E aí, quando eu cheguei na conferência, tinha uma sessão de networking. E eu tinha ouvido falar num cara chamado Caribou, que era o presidente da operação. Eu me apresentei, queria marcar um encontro. Ele falou, sim, sim, sim. Aí, quando eu cheguei no lugar, no dia anterior, no dia das pré-conferências, e era bem esquisito. A gente estava no Mandalay Bay, lá em Las Vegas, era tudo muito grande e esquisito. E no primeiro ano eles tinham um brasileiro, no segundo tinha 50, né? E ele falou assim, ele enviou uma mensagem falando, Gustavo, se você quiser me encontrar, amanhã eu não vou conseguir, vamos agora. E aí eu fui onde ele tinha falado, e aí ele falou para mim, como é que você está? Eu falei assim, eu estou enlouquecido e eu quero participar disso aqui. Aí ele falou, por quê? Por que você quer participar disso? Eu falei, porque aqui eu me sinto como se eu estivesse no futuro. Eu começo a pensar na transformação, nas possibilidades de como proteger melhor a sociedade. E desde então, nós somos parceiros, amigos, irmãos. E com isso, eu apresento meu padrinho, Caribou Honig. Ele é presidente e cofundador da ITC. Um cara super especial, super habilidoso. Ele foi cofundador da QED Investors, que é uma empresa de venture capital boutique para empresas que lidam com dados. E ele também trabalha com a HR Transform, que é outra venture capital que foca no futuro do trabalho novo, né? Essas novas conexões, da nova conectividade. E ele sempre busca inovação. E eu admiro a maneira como o Caribou olha para as pessoas e pensa no futuro que é possível com aquelas pessoas. E na primeira edição da CQCS, ele veio para o Brasil e ele falou que nós veríamos tendências de digitalização muito fortes. E ele falou das APIs, que seriam uma tendência. E o que vocês acham agora, né? Com isso, eu dou aqui o microfone para o Caribou, que vai falar como o Covid impactou o mercado de seguros. E o que você vê para as próximas décadas, os próximos anos. Bem-vindo. Boa sorte. Olha só a foto. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui. Os 2 anos, mais ou menos, antes desse ano doido, eu tive a oportunidade de ir 2 vezes para o Brasil, para a Colômbia, para a Cidade do México, e eu realmente sinto saudade de ver gente, de encontrar as pessoas na América Latina, é sempre um prazer. Eu sempre me senti muito bem-vindo. Então, como eu disse, eu sinto saudades disso. E eu concordo com o Edson, sabe? Eu sou um otimista informado também e sou otimista. Com isso, a gente vai falar aqui como o coronavírus mudou o mercado de seguros. Acho que a minha grande ideia aqui que eu tive para falar disso é que o Covid é uma mudança de plataforma. Vou explicar. E é uma maneira diferente da gente pensar sobre a Covid, né? Ela afeta não apenas o seguro,
né? O mercado seguro é uma mudança de plataforma, como eu estou chamando, que afeta os negócios como um todo e a vida como um todo. Deixa eu explicar. É parecido, por exemplo, é como se a gente tivesse as placas tectônicas movendo sob os seus pés, um terremoto. E, às vezes, esse movimento cria um continente novo, essa mudança de plataforma que eu estou falando. Então, pensa assim, no PC, os primeiros PCs. É uma das primeiras e grandes mudanças de plataforma. Depois a internet, outra mudança de plataforma. E depois o smartphone, os dispositivos móveis, outra mudança de plataforma. Cada uma delas mudou completamente o panorama de como os negócios funcionam e como a vida funcionava, né? Eu acho, como eu já disse, o Covid veio também como uma mudança de plataforma. Mas o que eu quero dizer com mudança de plataforma, sabe? Então, o que me faz pensar que o Covid se encaixa nessa mudança de plataforma? Primeiro, quando tem essa mudança, então a gente tem algumas suposições já robustas que começam a ser jogadas fora, né? A gente começa a ter que rever essas suposições. Então, não só as suposições, mas também como que a gente faz as coisas. As abordagens às coisas se tornam obsoletas. A gente não pode fazer as mesmas coisas da mesma maneira. Ainda não tem nenhuma justificativa para você continuar fazendo as coisas do jeito que você fazia antes. Então, você primeiro tinha que contratar uma empresa inteira para fazer uma apresentação. De repente, você tinha um PPT no seu computador pessoal. Depois você teve a internet. Nossa, ficou mais fácil ainda. E depois o dispositivo móvel. E, voltando aqui para o otimismo informado, os novos negócios e até novos setores surgem, né, quando há essa mudança de plataforma. Então, as suposições já estabelecidas que começam a ir embora, né? Lembra que o PC mudou como eu faço meu imposto de renda, sabe? Porque antigamente eu tinha que contratar um contador para fazer isso. Com o PC, eu não preciso mais. Eu baixo o software do Intuit, aí eu posso fazer meu imposto de renda sozinho. Outras suposições que mudaram com a plataforma móvel, eu pago as pessoas de um jeito diferente. Eu não preciso de cheque, eu não preciso de dinheiro, eu posso usar um serviço sem contato para pagamento. E aqui, o novo Pix, né? O Covid já também mudou algumas suposições que a gente tinha. Por exemplo, o trabalho em casa. Onde que é o seu escritório? Cadê? É aqui. A gente sempre achou que as pessoas só podiam ser produtivas se fossem para o escritório às 8, 9 da manhã. Até às 5. Não. E se eu precisar falar com o médico, eu tenho que ir lá no consultório dele. Às vezes sim, mas não toda vez. A telemedicina veio e cresceu muito, virou uma coisa de verdade. E a tendência da telemedicina não era tão intensa antes, mas agora acabou aquela ideia de que a única maneira de ser consultado é indo para o consultório. A gente tem vários outros exemplos aí com essa mudança de plataforma da Covid. Transporte e outros aspectos do futuro do trabalho também. Então, mais uma vez, as abordagens antigas se tornam obsoletas. A história da Blockbuster, né, é contada e recontada, mas é uma ótima ilustração mesmo disso. Lembra? Uma história física de que você ia para alugar vídeo. E agora você tem Netflix em casa. Você faz no seu sofá. Outros tipos de lojas físicas também sofreram com o comércio eletrônico. Há várias mudanças, nós temos essas abordagens de legado, de você, como você passa o cartão, né? Como é que você passava, era só fisicamente, agora você faz tudo diferente na internet. As soluções antigas não funcionavam mais quando os aplicativos começaram a surgir, você não tinha como mais passar cartão, né?
E agora, algumas maneiras de executar algumas tarefas vão ficar obsoletas. E pensando no mundo do seguro, né, lidar com os sinistros, e geralmente você, por exemplo, na seguro de automóveis, você tem que levar uma pessoa para fazer a inspeção. Agora não. E até para seguros de vida e para subscrição médica, a gente começa a ver isso caindo, isso diminuindo. Então, eu acho que nesse mundo em que a gente não pode ficar a menos de 2 metros de ninguém, isso, no mínimo, acelera ou ajuda a aceitação dessas novas maneiras de fazer as coisas. E um terceiro aspecto de uma mudança de plataforma, que me deixa até mais animado, é como isso abre as portas para novos negócios e até novos setores, dependendo. Então, se a gente pensar em antigas mudanças de plataforma, as insurtechs e outras empresas de tecnologia construíram as ferramentas, seja o PC, usando a internet, depois a internet, para ajudar a adaptação dos corretores à mudança de plataforma, não é? E aí, nós vimos outros setores, como o compartilhamento de veículos, ou os cinegrafistas de drone. Isso se tornou um ramo de negócios devido a essas mudanças de plataformas anteriores. E até que chegou um momento em que as pessoas começam a perceber, mas o Uber não é a mesma coisa que um táxi. Um cinegrafista de drone não é a mesma coisa que um piloto. Então, os produtos que começaram a aparecer talvez não sejam os produtos que o meu cliente precisa. E com isso vem a oportunidade. Na época do Covid, nessa mudança de plataforma, a gente tem visto as insurtechs e outras construir as ferramentas para que as seguradoras e os corretores se adaptem. Nós temos a subscrição de seguro de vida sem tanto encontro presencial. As inspeções de sinistros sem interação humana. E como antes, em outras mudanças de plataforma, novos setores também estão surgindo devido ao Covid, o que cria novas oportunidades para as seguradoras para darem apoio aos seus clientes e corretores. A telemedicina não é igual ao consultório do médico. E se eu for fazer o seguro de uma prática de telemedicina, é diferente do que é feito no consultório. Eu não sei se é mais caro, mais barato, mais arriscado ou menos arriscado, mas é diferente. E as cozinhas fantasmas, sabe? Aqueles restaurantes que são só uma cozinha, foram só desenhados para o delivery. Hoje em dia tem um monte delas. Eu não sei se elas são mais ou menos arriscadas do que um restaurante com mesas, com garçons ali. Então, essas são duas mudanças para exemplificar como a gente tem que repensar os produtos que a gente oferta. E eu gosto muito da descrição que eu ouvi aqui, né, de enfrentar a crise com um espírito de reinvenção. Adorei essa frase que a Tatiana falou. A gente precisa mesmo se reinventar. Essa reinvenção é necessária. E, por fim, qual é o impacto do Covid no setor de seguros? Eu acho que essa mudança de plataforma com o Covid vai jogar para o lixo algumas normas antigas e criar novas oportunidades. E se a gente vê isso como uma mudança de plataforma, é uma lente, né? Como a gente vê o mundo e as coisas, para a gente tentar ver essas oportunidades. Eu vou, então, encerrar aqui a minha apresentação com algo que o meu parceiro Jay gosta, meu parceiro de negócios Jay gosta de falar. Ele sempre fala o que é uma revolução digital, ou nesse caso, uma revolução da Covid. O que é o novo normal? Quando a gente tem novo normal, né, que a gente precisa repensar não só o que é possível, mas o que é
o novo normal? Então, a minha pergunta seria, então, o que é essa revolução Covid? Nesse mundo pós-Covid, a gente ainda tem que fazer a gente tem que repensar não só o que é possível, mas o que é o novo normal para todos nós. Com isso, de volta para você, Gustavo. Olá, adorei. Um minutinho. Olá. Opa. Ah, pronto, apareci. Eu gostei muito essa comparação do restaurante de delivery com o restaurante com as mesas, né? Para a gente fazer esse paralelo das mudanças que a gente tem, das novas demandas, o novo normal. Eu vi muitas oportunidades nesses tempos. A gente tem aqui, como a Tatiana falou, quando ela falou na sua apresentação, eu sempre fico pensando na ITC 2019, eu vi o senhor Shapiro, eu não sei se todo mundo conhece, mas ele falava, ele estava com vergonha, porque ele falou assim, eu tenho a tecnologia para fazer um sinistro em 2 horas, tudo online, mas como ele não confiava totalmente na tecnologia, ele ainda ia só provava em 2, 3 dias que ele pagava. Ele deixava lá marinando esses 2, 3 dias. E eu tenho certeza que agora ele está fazendo em 2 horas ou menos. Então, ele foi empurrado para confiar nessa tecnologia, essa nova perspectiva, essa nova mentalidade. E, como sempre, é um prazer ouvir você compartilhando suas ideias, suas opiniões. Eu concordo de como nosso setor tem que entender esse novo normal. E esse novo normal, com a vacina não vai ser tão novo, mas teremos mudanças, sim. E é um grande, grande prazer estar aqui com você, porque você nos deu a oportunidade de pensar no novo mundo de uma maneira diferente. A CQCS é hoje uma marca mundial graças a você, a sua parceria, outras pessoas maravilhosas também da ITC, que foram super abertos. Então, você aceitou mais uma vez vir aqui falar com a gente. Nós já temos até dois ingressos, digamos assim, para a próxima sessão, que a gente já sorteou da ITC. A gente já tem aí duas pessoas inscritas. Assim que você abrir. Você já tem a data? 4 a 6 de outubro do ano que vem. A ITC do ano que vem. E eu espero estar lá com você, vai depender desse mundo louco. Com isso, gostaria de convidar nossos outros palestrantes para a sessão de perguntas e respostas e também agradecer os nossos amigos, nossas pessoas que são os nossos embaixadores, eu diria, sabe? Nós tivemos mais de 3.000 pessoas em mais de 20 países registradas aqui. O Matheus, de Moçambique, me mandou uma mensagem. Rodrigues, de México. Maia, nosso embaixador também, amigo do Equador, estão aqui conosco. E é um grande prazer ter todos vocês aqui. Eu espero que no ano que vem a gente se veja novamente com uma conferência cada vez maior. Para isso, eu peço mais uma vez que vocês preencham o nosso formulário no chat. Então, por favor, Tatiana Matar. Olá, Tatiana. Abrir sua câmera. Edson Franco. Edson Franco. And our friend Evandro Salles. Evandro Salles. We are finishing. Nós estamos encerrando um momento
excepcional do mercado de seguros da América Latina. E eu sinto como isso é especial. A gente vê a ajuda, as pessoas que colaboram, que ajudam tudo a acontecer. Então, eu queria agradecer ao nosso público hoje também. Eu vou começar. Deixa eu escolher aqui as perguntas. Eu vou fazer uma primeiro para Tatiana. O Leandro Bordon agradeceu a apresentação e falou: a pandemia aumentou a conscientização sobre a importância e a necessidade do seguro e também trouxe desafios aos seguradores para criarem novos produtos, novos serviços e maneiras mais eficientes de servir ao cliente. Como você vê, Tatiana, essas mudanças nas seguradoras e qual é a importância dos dados e das pesquisas para mapear esse novo comportamento do cliente? Obrigado, Leandro, pela pergunta. Novos produtos, eu não sei se você falou, eu sou diretora de novos produtos, né, na Potencial, então é uma grande mudança. A gente foi criada, né, a empresa foi criada como uma empresa de uma linha única de produtos e o nosso desafio agora é abrir novos caminhos com novos produtos. Então, o que a gente está tentando fazer na Potencial é trazer produtos tradicionais que vão atender às necessidades dos nossos clientes, corretores e colaboradores, mas voltados para cada um, de uma maneira mais eficiente, mais simples. Então, é isso que a gente está tentando fazer, facilitar tudo isso, né? É isso que a gente quer servir ao nosso cliente. Uma outra coisa importante, eu até falei na minha apresentação, é que a gente quer trazer o cliente, o corretor, para a tomada de decisão. Nós queremos que eles sentem conosco na mesa e respondam perguntas. E porque quando a gente ouve o nosso cliente, o nosso corretor, nós estaremos mais qualificados para tomar a melhor decisão, porque a gente vai ter mais informação. Eu acho, então, que isso é muito importante. Quando você perguntou sobre os dados, né? Se a gente tem todas as informações que você tem do seu cliente, do comportamento do seu cliente, o que eles compram, o que eles querem, como que eles querem. Se você tem tudo isso, você está mais preparado para fazer essas mudanças e ser mais eficiente. E com tudo isso, nós temos tanto produtos tradicionais como também caminhos diferentes. Eu acho que o mercado tradicional, os produtos não vão desaparecer. Alguns novos produtos vão surgir com as novas necessidades que a gente ainda nem percebeu que tem, né? Mas estamos numa fase ainda no mercado de seguros em que os produtos tradicionais precisam de alguns ajustes de acordo com a jornada que o nosso cliente quer, de acordo com a forma como o nosso corretor vai vendê-las. Então, a experiência do usuário é essencial, é preciso termos essa eficiência com o nosso cliente. Muito obrigado, Tatiana. Edson, as pessoas gostaram de você. Eu tenho algumas perguntas para você, mas eu vou fazer uma aqui. A Cláudia está perguntando, no seguro de vida, pode haver inovação quanto à modernidade no preenchimento das propostas de adesão por motivo desse novo normal? Então, quais são essas mudanças que estão acontecendo para permitir que o cliente contrate um seguro de vida de uma maneira diferente? Eu acho que há muito espaço para a inovação do seguro de vida, especialmente na distribuição desse seguro de vida. Por exemplo, na nossa operação na Itália, né, na Zurich, na Itália, a gente já tem um piloto. E, em vez de preencher
survey. Um questionário de saúde, o software faz uma varredura de você. E aí, ao fazer a varredura, o software consegue adivinhar, digamos assim, se você a sua altura, o seu peso, se você está com sobrepeso ou não, se você fuma ou não, se você usa óculos. Um monte de informação só por essa varredura que ele faz assim, no seu rosto. Então, existe muita coisa a se fazer. Para mim, a mudança mais importante tem a ver com o que eu mencionei antes, que é and servicing the customer. I think a questão da prevenção e os serviços para o cliente. E seja para o seguro auto, vida, nós temos muito poucos contatos e teremos muito poucos contatos com o cliente. Com o seguro de carro, se não tiver sinistro, você só vai falar com o seu cliente 2 vezes, na venda e na renovação. No seguro de vida, dependendo de como você estabelece a relação, você não fala com o seu cliente por anos e anos. E talvez nunca. Talvez você só vá falar com a família, os beneficiários. Então, existe muito potencial. Na telemetria, para mim, é uma palavra-chave. Para mim, não só para o seguro auto, não de automóveis, mas também para a saúde, a telemetria é essencial. É possível fazer muito para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Lembra que eu falei do bem-estar? E o bem-estar é uma busca de todos atualmente. Então, eu acho que as empresas de seguro têm... Acho que nós temos uma obrigação ética de garantir que as pessoas sejam mais saudáveis, ou pelo menos que a gente tente fazer isso, né? Então, esses serviços de bem-estar, essas plataformas serão essenciais. Desculpa, eu fico meio perdido com os botões aqui. Eu estou fazendo conferência, dia sim, outro também, o dia inteiro, mas eu ainda me embaralho aqui. Mas eu concordo com você totalmente, Edson, quanto que a gente mudar aqui do comportamento, melhor a gente pode proteger as pessoas, né? E, como você falou, isso nos possibilitará servir melhor aos nossos clientes. Evandro, as pessoas perguntaram pela inteligente solução que a Quiver criou para pequenos corretores. Vocês têm algum plano em trabalhar com planos de saúde? Nós já temos uma solução específica para a vida e saúde. É a Quiver BB. E a nossa visão é que isso será essencial para o futuro do mercado, sim. É uma solução muito boa, especificamente desenvolvida para abarcar tanto a adesão, algumas atividades específicas, tanto de vida como a de saúde. Então, eu sugiro que vocês entrem no nosso site, onde a gente explica melhor a solução. Eu queria também perguntar, coloca lá no chat o site da Quiver para as pessoas poderem acessar. Entra lá e coloca, muito obrigada. E, Caribu, o Nilson Moraes é um grande amigo que está aqui perguntando. Você falou de que forma, em sua percepção, os veículos compartilhados e elétricos em busca pela sustentabilidade, o envelhecimento da população e a digitalização trarão impactos ao corretor de seguros e ao mercado de seguros. Deixa eu tentar organizar aqui a pergunta. O que você acha que vai ser o impacto com os veículos elétricos
look for the sustainability. E como será essa busca pela sustentabilidade, tendo em vista a longevidade da população? Então, qual vai ser esse impacto? So I think you're asking, Gustavo. Eu agradeço essa pergunta. Não fui eu, foi o Nilson. The core sort of improvements in a melhoria que a gente tem visto, né, de autonomia, de veículos elétricos e tudo mais. E com o envelhecimento da população, como ele falou, e esse maior interesse, qual é a implicação para o mundo do corretor, né? Eu acho que eu diria que haverá um impacto para o corretor, mas não dentro de um tempo que eu me preocuparia. Eu acho que esses veículos daqui a pouco vão estar eletrificados, não é a pessoa que vai dirigir. Eu acho que o impacto disso é que alguns, especialmente os autônomos, terão impactos muito profundos, mas daqui a algumas décadas. Eu acho que o impacto ainda não será tão relevante nos próximos 10 ou 15 anos, certamente não no ponto de vista dos seguros. O que eu acho, sim, que está acontecendo e que vai exigir a atenção dos seguradoras e dos corretores é que os fabricantes de carro, qualquer que seja o carro, começam a fatorar, né, a entender como as pessoas dirigem, tem a telemetria, e com isso eles têm também um canal de comunicação, no pré ou pós-comercialização. Então, a Tesla mesmo tem falado da seguro Tesla. Tem uma outra empresa que fez uma parceria com a Porsche para permitir os seguros específicos para a Porsche. E alguns dias atrás a gente viu que a GM estava botando de volta o pezinho no mercado de seguros. Então, não interessa se é o combustível habitual ou elétrico, não interessa a tecnologia. O que interessa é que eles têm dados, eles têm um canal, né? Essa é uma cadeia, e eles veem a oportunidade do seguro que eles oferecem por essa cadeia deles. E, embora eu acho que essa venda direta para o cliente só online, sem relação com o cliente, seja uma ameaça total para os corretores, eu acho que essas ofertas em que o seguro está embutido na compra podem representar uma fonte de preocupação, sim. A Tesla também tentou fazer isso, né? Mas aí parou, vai voltar, né? Eu nem sei dar minha opinião sobre isso, mas eu tenho sorte que essa coisa da inovação me coloca em contato com grandes amigos como o Caribou e outros. O Jonathan Calma também. São pessoas muito mais inteligentes e a cada 2 meses a gente se encontra e tem uma moça da Swiss Free, eu esqueço o nome dela. Ela falou sobre os números e falou sobre o corretor biônico, sabe? Em que as pessoas estavam escolhendo o corretor. É um carimbo de que a sociedade precisa do corretor, no Brasil, pelo menos. E o corretor precisa cuidar desse cliente, cuidar desse tipo. Como eu diria ameaça, Edson? Esse tipo de ameaça. Porque muitas pessoas vão querer, como a gente está ouvindo falar aqui, né, participar desse mercado
de seguros. Tem muitas pessoas vão usar telemetria, então a gente tem que entender tudo isso como corretor para se atualizar, entender, contemporizar, reconhecer as empresas que oferecem esse tipo de tecnologia e serem mais digitais e mais eficientes no seu trabalho. O Marcelo Tenedini falou que na Alemanha eles já usam esse software que substitui a declaração pessoal de saúde no seguro saúde e no seguro de pessoas desde 2017. Mas, Edson, as pessoas querem que você fale sobre suas expectativas sobre o mercado de seguros em 2021. That's a tough one. Essa é difícil, né? My regional CEO is asking the same question. O meu CEO continua, ele me pergunta isso todo dia. A minha CEO. E ela nunca gosta da resposta que eu dou. Ela sempre quer mais informação. Mas, sério, se a gente olhar para o histórico do mercado de seguros no Brasil, nós veremos que o mercado de seguros sempre cresceu 1,5 a 2 vezes ao PIB médio, né, o crescimento médio do PIB. Então, se nós formos projetar isso, e o consenso do mercado diz isso, é que nós devemos ter algo entre 2 e 2,5% de crescimento de PIB no ano que vem. Eu acho que não é loucura projetar que o mercado de seguros terá um crescimento por volta de 6 a 7% real, sabe? Então, a gente tem inflação. E mesmo assim, eu acho que a gente consegue chegar aí com um crescimento de 2 dígitos para o seguro no ano que vem. Eu acredito sim. Eu acho que a recuperação será um pouquinho mais rápida do que nós estamos projetando no momento. É claro que depende muito de como que a gente vai ter a vacina, da segunda onda, se vai acontecer ou não no Brasil. Mas nós não podemos ser arrogantes a ponto de dizer que temos as respostas. Nós não temos, temos só as perguntas. Então, a gente precisa fazer planejamento para diferentes cenários. Obrigado. Acho que com isso a gente precisa encerrar. Eu gostaria de agradecer a todos. Tatiana, Evandro, Edson, Caribu, muito obrigado por esse tempo. Nossa plateia, o pessoal da CQCS, da CQCS Eventos, a Helena e a Juliana que estão fazendo a tradução. Muito, muito obrigada. E assim que a gente encerrar aqui, eu vou apresentar aquele vídeo para quem quiser assistir. E com isso, eu agradeço profundamente a participação de todos. Gratidão. E assim, mais uma vez, agradecemos a todos. E nós chegamos mesmo nesse ponto em 2001, mas só agora que a gente conseguiu também entender que é preciso qualidade de vida. Então, com certeza, depois dessa experiência, nós seremos melhores e mais fortes. Depende de cada um de nós. Eu estou fazendo a minha parte, eu tenho certeza que todo mundo aqui está fazendo a sua. Muito obrigada. Gratidão. Até breve.